5 erros que você provavelmente está cometendo em trading. Então vamos lá, o primeiro erro é negar totalmente a análise fundamentalista. Eu sei que muitos falsos gurus, principalmente esses amantes das análises técnicas, eles dizem que é só ignorar, que a análise fundamentalista não funciona, só ignorar as notícias, e você sabe que não é verdade. Se você for ver, na verdade, quando você está operando o mercado e de repente vem uma Red News, por exemplo, um evento de NFP, Non-Farm Payrolls, ou FOMC, ou pronunciamento do Federal Reserve, do Powell, ou a divulgação da taxa de juros, ou a divulgação do Produto Interno Bruto, que é o PIB, tudo isso e outras mais Red News podem afetar a sua posição. Não interessa o quão boa a sua análise técnica foi. Então você sabe que durante esse período será realmente afetado por algumas horas até. Então, não somente tem gente que pensa, isso acontece várias vezes, né? A pessoa entrou a posição, afetou por alguns minutos e a pessoa pensa, acabou. E aí depois de mais alguns minutos começa a afetar de novo e a pessoa realmente perde o controle. Então, isso é uma coisa que você tem que entender, que o mercado ele é movido pelo medo e pela ganância, né? A gente chama de fear and greed. E aí, nesse momento, o spread também aumenta consideravelmente. Vocês sabem que os melhores traders acompanham não somente análise fundamentalista, como análise técnica e vão... É claro que você vai encontrar trader que somente faz análise fundamentalista e somente faz análise técnica, é claro que vai existir. Só que os melhores traders, na verdade, se você for ver, eles fazem uma mescla de ambas as análises. 2. Correr atrás do mercado. Eu sei que muita gente faz isso, principalmente quando tem Red News, né? Vê que está vendo a notícia e aí fica no embalo, no impulso, fala, agora tá indo para cima, eu vou comprar, agora está indo para baixo, vou descer. E geralmente se você compra, né, acabou de comprar, no momento que você compra, começa a descer. Já aconteceu várias vezes, eu vejo isso todos os dias, inclusive a mim mesmo, quando eu estava começando em 1996, quando eu comecei no mercado, acontecia isso várias vezes. E mesmo hoje em dia eu vejo traders iniciantes fazendo isso. Querer correr atrás do mercado e isso não funciona. 3. Ignorar gestão de risco. Eu sei que muita gente não está preparado para essa pergunta, né? E, na verdade, isso deveria ser a primeira coisa que você deveria aprender, é a gestão de risco. Quando eu faço essa pergunta, quanto de dinheiro você está arriscando nesta posição? Então, se a posição for contra você, quanto de dinheiro você vai perder? Você sabe. Muita gente não sabe. Muita gente não sabe. E muita gente acaba perdendo todo o dinheiro. Eu vejo isso, principalmente esses traders de binárias, né, operam uma vez ou duas vezes, em 2 vezes que operam, perdem a conta inteira. Então, isso é coisa de loser, tá? Você tem que estar preparado para responder essa pergunta. Toda vez que você abre uma posição, se a posição for contra a sua direção, quanto de dinheiro você vai perder? Você tem que estar preparado para responder essa pergunta. Se você não consegue responder essa pergunta, você não sabe operar o mercado. Todos os traders experientes, eles dizem que eles são primeiro um risk manager, eles são um gestor de riscos, tá? O gestor de risco, depois eles são um trader, né? E nunca eles é o contrário. Então quando você encontra algum trader institucional, ele vai te se apresentar como gestor de risco e depois isso como analista, né, trader. Tamanho das posições, uma outra coisa também super importante que você provavelmente está fazendo errado. Tamanho das posições, é super importante você entender quanto do seu capital você está alocando. Toda vez que você abre posições, você tem que saber em cada posição que você abre, quanto do seu capital você está alocando para cada posição, quantos lotes, quanto de dinheiro, se é um micro lote, se é um nano lote, então você tem que saber isso. Depois disso, tá, você vai ter que saber também como configurar o seu stop loss.
Então configure o seu stop loss e no momento que você configura o seu stop loss, você tem que usar, né, uma metodologia, um sistema, um plano, você chame do que quiser, mas você precisa ter essa metodologia, esse sistema, esse plano, no qual, no nosso caso, para configurar stop loss, usamos o ATR, que é o Average True Range. E esse indicador é muito importante porque ele é a média, ele calcula a média da variação de preço das últimas 14 candles. E baseado nisso, fazemos os cálculos do stop loss. Então, não precisa, é claro que não precisa você usar a mesma tool, a mesma ferramenta, você não precisa usar, porém, você também tem que ter a sua própria metodologia, o seu próprio sistema. Baseado nisso, você calcula o seu stop loss. Sei que muitos falsos gurus vão te falar, opere sem stop loss, é ridículo, tá? É ridículo. Eu sei que mesmo as pessoas os traders profissionais que operam sem stop loss, mas eles têm em mente, eles sabem até quanto eles vão perder, e eles têm um stop loss mental, né? Que eu também não sou muito a favor, tá? Não sou muito a favor, mas você vai ter que ter uma metodologia para saber quando você vai ter que parar, porque se você não para, você vai perder todo o seu capital, e isso não é gestão de risco. Então você vai ter que ter ou um stop loss mental, ou um stop loss manual, que na verdade é melhor, ao meu ver, mas você vai ter que ter uma gestão de risco. Então operar sem stop loss nenhum, isso é coisa de loser, coisa de amador. Outro ponto que você talvez esteja fazendo errado é overtrading, ou seja, abrir posições demais. E isso está relacionado com o que eu acabei de falar, que é não ter um plano, não ter uma gestão de risco. Se você não tem um plano, um sistema, uma metodologia que você segue, você acaba vendo oportunidades onde não existem, né? Só que se você segue à risca, você tem uma disciplina e segue à risca o seu sistema, você não vai ficar fazendo overtrading, né? E por último, emotional trading. Emotional trading, que é você operar no embalo, você operar na emoção e não seguir o seu plano. Isso também está relacionado, eu vejo muita gente fazendo isso, e eu sei que é difícil você controlar a parte emocional, principalmente quando você é iniciante. Se você já tem experiência e já opera há alguns anos, vai ficando mais fácil você controlar a parte emocional. Então, todos os traders que são excelentes, que são profissionais, conseguem controlar a parte emocional muito bem. À medida que você não consegue, né, você vai acabar perdendo todo o seu dinheiro, e isso é muito arriscado. Então, espero que vocês tenham entendido a mensagem de hoje. Obrigado por assistirem e até mais. Tchau.